Então, vamos falar desse assunto então, porque eu vi que até você se emocionou um pouquinho. Uhum. Você falou assim que você se ama tanto. E esse se ama tanto foi do episódio Com certeza. Problema Mental pra cá? Com certeza. Isso foi em Foi um 2021? processo. Foi em 2021. Foi. Eu O- tava, 2020, 2021 eu tava lá em Curitiba, no Curitiba Vôlei. 2021, 22 foi quando eu fui pro Sesc. Foi em 2022. Começo de 2022 até o final de 2022 eu parei. Parei com tudo. E foi um processo, assim, porque eu não me enxergava, né? Como atleta, eu achava que eu era uma atleta suficiente, uma pessoa suficiente, uma filha suficiente, uma mulher suficiente, uma amiga suficiente, uma namorada suficiente. Naquela época eu tinha costume de namoros de dependência emocional, porque eu não queria curar o que tinha dentro de mim, então eu preferia não ver e acabar focando na outra pessoa. Então, tipo, cara, eu vou me doar 100% pra outra pessoa, eu vou viver 100% a vida dela, pra eu acabar não focando nas minhas coisas, nos meus problemas e não ver, sabe? Só que quando eu parei pra ver e sentir, é quando já tava estourando, né? Quando já tava assim no limite de tudo. Então veio aquele avalanche de sentimentos, né? E eu não tava mais conseguindo lidar. Eu comecei a ter, tipo, crises de ansiedade, e só que eu não sabia que era crise de ansiedade, sabe? Às vezes eu tava no meio do treino, eu começava a ter tremedeira, e eu ficava assim, mãe, eu não sei porque eu tô tendo tremedeira. Às vezes no meio do treino eu saía no banheiro, dava uma chorada, assim, porque eu não conseguia segurar, eu chorava, chorava, chorava. Beleza, eu tô bem, vou voltar pro treino. E eu não conseguia identificar o que que era, eu não sabia o que que era. E minha mãe, cara, busca uma terapia, conversa com uma psicóloga. E eu falava, não quero, porque não sei se eu acredito nisso. E se não der certo? E se ela não conseguir me curar? E se eu for incurável, sabe? Eu pensava assim, se tipo, não der, se não tiver o que fazer, aí eu vou ter que me conformar e parecia que eu não queria ter essa ajuda por medo de não dar certo, ou por medo de não merecer, volto naquela coisa. E foi um processo, assim, me amar, porque eu tava bem distante de me amar naquela época, bem distante mesmo. Então foi um processo longo, dolorido, e de constância, né? Importante, eu continuo até hoje com a minha psicóloga. Eu comecei com terapia, não me identifiquei com a primeira terapeuta. E eu acho que isso é super importante a gente entender que a gente tem que encontrar uma pessoa que a gente se identifique. Não tem problema passar por 5, 6, 7, 10 profissionais. Você precisa estar 100% confortável, uma pessoa que você confie. Assim, porque você precisa contar tudo pra sua psicóloga. As coisas que você não conta pra sua mãe, coisas que você não conta pro seu pai, às vezes coisas que você não consegue nem falar em voz alta pra você mesmo. Você precisa ter alguém pra dividir, pro peso ficar leve. E eu demorei pra encontrar uma profissional que eu me identificasse, mas quando eu encontrei, eu não solto mais ela. Não solto mais ela. Ela tá comigo, se eu vou pro Pan-Americano, lá na Colômbia, eu ligo pra ela pra fazer a sessão online. Se eu tô viajando pra Bauru, se eu tô em Santa Catarina, onde eu tô, ela tá lá comigo. E ela que me ajudou muito nesse processo. Ela segurou minha mão ali, ela e minha mãe. Por muitos momentos foi bem difícil e foi um processo longo, mas graças a Deus cheguei. Existiu algum fator que falou, opa, aconteceu algum evento que você falou assim, tô com um problema. Cara, eu acho que. Eu lembro quando estourou. Eu lembro que foi um dia depois de eu ter jogado, acho que meu segundo jogo como titular no Flamengo. E eu já tava com aquele negócio na cabeça, cara, eu não venho bem de titular, eu preciso vir do banco, que daí do banco eu venho bem. Eu tinha esse negócio na minha cabeça, que eu não merecia ser titular e tal. Eu lembro que eu joguei, saí no primeiro set desse jogo, porque eu tava me cobrando muito, tava muito mal. Até conversei com a Valkyria depois do jogo e tal. Eu voltei pro Rio de Janeiro, minha mãe tava morando lá comigo. Aí no mesmo dia eu fui hackeada no Insta, no Face, no Whats, perdi todos os meus contatos. Aí já tava com aquela. Foi quando explodiu isso, né? Foi quando deu o boom de tudo. Aí, meia hora depois, eu já nervosa com tudo aquilo e a cabeça tava a milhão. Aí meu empresário me liga, falando que tem bafafazinho, boatinho rolando de uma pessoa que tava falando coisa de mim. E eu, meu Deus do céu, por que tá acontecendo tudo isso comigo? Eu não consigo lidar com tudo isso agora. E eu lembro que eu fui tentar ir no shopping com a minha mãe pra gente trocar o chip do meu celular, pra ver se tinha como resolver o hack, assim, né? Eu lembro que naquela hora eu falei assim, cara, eu acho que eu vou sumir, eu acho que eu vou derreter, desintegrar. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia ficar em pé, eu ficava tipo, mãe, eu não sei o que tá acontecendo, eu não conseguia e não conseguia. Foi a primeira crise de pânico que eu tive. E eu falei assim, meu, naquela hora eu falei, não tem mais como fugir disso, tipo. E o meu primeiro vilão que eu coloquei na minha mente, que eu achava que era o pivô do problema de tudo, era o vôlei. Falei, é o vôlei. Falei, mãe, é o vôlei. Falei, não consigo mais com o vôlei. Não consigo. O vôlei roubou a minha vida, o vôlei estragou com a minha infância, o vôlei estragou com tudo, com a minha família. Eu não fico próxima da minha família por causa do vôlei. Eu tô triste por causa do vôlei. Eu tô assim por causa do vôlei. E eu coloquei tudo no vôlei. Tudo no vôlei. Então, quando eu tive essa primeira crise de pânico,
E eu realmente falei, mãe, eu não consigo encarar mais as pessoas lá no treino, eu não consigo, eu tô com medo, me dava pavor de pensar em voltar pras quadras, pavor, pavor. E eu botei na minha cabeça que era o vôlei. Só que, né, aí nisso eu já também fiquei afastada e não voltei mais. Terminei a temporada ali pelo Sesc, fui só nas quartas de final começar a ver o jogo de volta. Não acompanhei treino, não acompanhei nada, porque eu estava com aversão ao vôlei, assim. Eu achava que era o vôlei o culpado. Tanto que naquela época, mas assim, é até meio bizarro lembrar das coisas que eu passei e falei e vivi naquela época, porque é muito desconexo com a Milena de hoje, sabe? É muito distante. Então eu coloquei toda a culpa no vôlei, me afastei completamente, comecei daí já com acompanhamento psiquiátrico, além do psicológico. E demorou bastante tempo pra eu conseguir separar, né, ramificar todos os meus problemas. Namoro, dependência emocional, traumas de família, de infância, problemas de autoestima, autoimagem, problemas de me valorizar. E o vôlei, que era só uma coisa de pressão ali também. Mas que eu, hoje em dia, entendi que, tipo, eu voltei pro vôlei porque eu escolhi. Ninguém falou, você tem que voltar. Ai, a minha família, ai, me volta. Ninguém. Ninguém. Todo mundo faz o que você quiser. Você é amada, você tá acolhida aqui. Se você quiser ser veterinária, se você quiser ser jornalista, se você quiser ser qualquer coisa, se você quiser vender panfleto na rua, a gente tá com você, independente. Só que eu voltei para o vôlei hoje porque eu escolhi voltar. Então, isso me deu uma força, um empoderamento também de... Porque eu sentia antes que, tipo assim, eu meio que fui empurrada. Sentia que eu era empurrada pra tudo. Ah, porque surgiu a oportunidade de eu ir pra fora da minha cidade. Fui. Aí, de repente, eu quis parar com vôlei e desde eu entrei lá no Curitiba Vôlei. Porque falaram, vem. Aí, de repente, eu falei, nossa, mãe, não tenho certeza. Eu me cobrava muito, ficava muito mal. Era muita cobrança, muita pressão. Foram muitas coisas horríveis que eu ouvi também quando eu era mais nova. Que eu era baixa, que eu era ruim, que eu não ia chegar. E eu sempre absorvi muito aquilo. Eu acreditava, me importava muito com a opinião dos outros. Então eu absorvia muito, né? Acreditava que eu não ia conseguir, que eu era baixa. Eu tinha aquele negócio de eu vou provar o contrário, mas eu acabava me diminuindo. Sempre me diminuí com a opinião dos outros. Então eu sentia que eu tava sendo empurrada de canto em canto, em canto, em canto, mas que eu não era merecedora, que eu não era boa, que as coisas não estavam acontecendo comigo pelo meu mérito, que era só acontecendo. Então, daí eu fui pro Curitiba, daí eu já tive a oportunidade do Bernardo, todo mundo, é isso, vai, vai, vai. Eu tava também animada, de repente, eu, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não mereço estar aqui. Então foi uma bola de neve que estourou e eu tive que ficar um ano realmente afastada, tratando, cuidando, ramificando as coisas, tratando probleminha por probleminha, até que chegou uma hora que eu falei, mãe, eu quero voltar. E ela, você tem certeza? Você pensou bem nisso? O que que você vai fazer? Como que a gente vai recomeçar? E eu quero. Eu não aguento. Ela falou assim, eu não aguento mais ficar em casa. Eu quero treinar. Eu quero treinar. Eu sempre fui competitiva. Eu falei, eu quero voltar pra essa competitividade. Porque assim, eu voltei com uma mente completamente diferente. Senão eu não conseguiria voltar com a mente que eu tinha antes. Então foi assim, um tratamento que ainda é contínuo, longo e contínuo. E eu escolhi voltar. Eu falei, eu quero estar de volta nisso aqui. Eu quero viver de novo isso aqui. Eu quero acordar de manhã, ir pro treino, voltar, ir pro treino de novo, e viajar, e tomar xingo de técnico, e ter discussão em quadra, e depois todo mundo chora e se abraça, e todo mundo briga de novo. Eu falei, eu quero viver tudo isso de novo. Eu escolho viver tudo isso de novo. Então, assim, quando eu fui pro Bauru, eu fui chorando de alegria. Falei, cara, o clube me abriu as portas, eu vou ter essa oportunidade de fazer de novo o que eu escolhi fazer. Porque meu amor pelo vôlei, eu duvidei durante um tempo. Mas ele não sumiu porque é verdadeiro, né? Então era aquela coisa latente, grande, que gritava dentro de mim. E eu pude escolher voltar. Eu tive a oportunidade de jogar num time maravilhoso, com uma estrutura maravilhosa, com meninas maravilhosas. Então, por mais que, tipo, eu não tenha entrado tanto, de verdade, isso pouco importa pra mim. Eu voltei a fazer o que eu amava, eu voltei a estar na quadra, eu voltei a estar saudável, tipo, eu passei por tanta coisa, nossa, eu emagreci tanto, eu quase sumi de tão magro que eu fiquei, nossa, perdi cabelo e tal. Então, nossa, a minha mãe, assim, me vê, caraca, filho, te ver de volta sorrindo, jogando. Você tá feliz, você tá sorrindo, você me liga feliz depois do treino. Você quer, tá focada, tá na Nutri, tá na academia. Você voltar a ter prazer na vida, assim. E o vôlei trouxe isso de volta pra mim. Eu culpei o vôlei durante muito tempo, porque era o alvo fácil, né? Mas o vôlei que me deu também vontade de voltar a viver, de voltar a brilhar, né? É o que me faz brilhar os olhos, é o que me faz meu coração bater mais rápido. E eu tive essa oportunidade de escolher e de ser acolhida e voltar a jogar. Então, acho que, nossa, eu já sou muito premiada e abençoada só por isso. Já foi uma temporada incrível só de eu poder estar ali no meio. Eu estar saudável, da minha mãe olhar pra mim e não se preocupar mais. Se eu não querer mais me deixar sozinha com medo do que pode acontecer, tipo, foi um processo muito longo, mas valeu a pena cada passo, assim. Não é fácil, não é fácil. Ainda mais, tipo, não sou
psicólogo, nada, assim. Não tenho nenhum conhecimento, né? Ah, você já viveu Mas- bastante da experiência do... Você Do acabou de me vôlei. chamar de velho? Você Olha, viveu senhor. bastante. Mas é isso mesmo, assim, né? São coisas que o tempo vai te mostrar de outras formas, né? Uhum. Quando você tiver 40 anos, você vai olhar pra trás e falar assim, poxa vida, eu não faria isso daquela forma, né? Né? Porque é tudo reação ao que acontece. É como você lidar com situações. É isso que acontece na vida, né? Ah, eu tomei um toco, né? Uhum. Ataquei a bola 23-23, ai, tomei o toco 24 pros caras, né? Pro adversário. Como é que eu vou lidar com isso? Reagir com Que isso. tipo de, né? Como é que eu vou lidar com essa frustração de eu não conseguir fazer Uhum. algo? E transformar isso, né? Ressignificar isso numa força que me faça, que me empurre pra frente. Em tudo na vida. É a leitura, né? Tem maneiras de reagir. Ou você se afunda ou você se agiganta, né? É. E antes eu acabava levando, eu ficava pensando no quarto set do toco que eu tomei no primeiro set, sabe? Exato. Aí era um bagulho que era maçante, era torturante pra mim aquele negócio. Pô, toda hora eu tava pegada no erro, no julgamento. Então agora eu sou bem mais leve, bem mais tranquila. É valorizar o erro, né? Dentro da quadra a gente fala muito isso, né? Não valorizo Não o erro. valoriza o erro. Pô, errou, parte pra outra, né? Claro, errar 3 vezes você vai sair, Uhum. né? Faz parte também. Sabe, Faz parte. acho que você tocou num assunto uma hora assim de, eu tenho que vir do banco. Eu venho do banco, eu venho bem. As Tem uma coisa que superstições, né? faz um mal, cara. E todo atleta é supersticioso. Uhum. Quase todos. A maioria que eu conheci era supersticioso. Eu fui muito num período assim que fazia muito mal. Eu ia pro treino, ia fazer um caminho. Chegava lá, treinava bem. No outro O dia, mesmo caminho. eu tinha que fazer o mesmo caminho. Aí eu falava assim, treinei mal. Mas também Mas naquela também eu pisei com o pé esquerdo dentro da quadra, naquela não foi com o pé calçada direito. quebrada, eu virei meu pé. Cara, Não fiz igual, eu era também. torturante. Mas era eu torturante. tive que também dar uma tratada no meu transtorno, no toque, né? No transtorno obsessivo compulsivo, porque eu era demais.